Olá, turma 71, turma 72, mais uma aula chegando. Hoje nós vamos fazer uma revisão sobre os meios de comunicação na integração do território. Falarei um pouquinho também sobre o uso da internet no nosso Brasil e também falarei sobre o poder da mídia. Será que realmente a mídia tem um poder sobre a vida das pessoas? Então, bora aqui comigo, vamos lá, concentrados, tá ok? Mais uma aula. Quando a gente fala em meios de comunicação, a gente precisa lembrar dos impactos sociais que esses meios provocam. E são incontáveis os impactos, porque isso não vem de agora, né? Você consegue imaginar como seria a sua vida sem internet? E olha que ela não é uma realidade tão presente há tanto tempo assim, pelo menos para mim, né? Desde tempos antigos, povos originários de vários continentes, eles faziam pinturas que são chamadas de pinturas rupestres, né? E os desenhos nas paredes das cavernas, que serviam ali como um documento, um registro, né? Um registro das caças que eles realizavam. E ali surgiu a necessidade de uma comunicação. Eles já se manifestavam através dessas pinturas. Era uma forma, né, de se comunicar. Depois tivemos a invenção da escrita, que na antiguidade clássica era privilégio de poucos, nem todos sabiam escrever. Era possível escrever cartas, criar códigos e leis que não eram mais baseados só no costume. Passavam a estar registradas na pedra ou também no papiro. Olha aí, quando a gente estuda a Bíblia, né, vários registros foram feitos aí em pedras, em tabletes de argila e também em papiros. A oralidade, essa forma de comunicação, deixou de ser a única maneira de lembrança. Mas talvez a primeira invenção que conseguiu levar a comunicação a mais pessoas, né? A comunicação atingiu mais pessoas, foi a prensa de Gutenberg, que para muitos foi, né, uma pontinha ali de, né, um pequeno traço de modernidade, né? Por meio da criação do alemão Johannes Gutenberg, livros e documentos que antes precisavam ser reproduzidos à mão, precisavam ir lá escrever, letrinha por letrinha, puderam ser produzidos com muito mais agilidade através dessa prensa. Uma verdadeira revolução para aquele período. Depois, com o desenvolvimento da eletricidade, começaram a surgir os outros meios de comunicação também. O primeiro foi o telégrafo, no século XVIII, muito usado pelos líderes de Estado para passar aquelas informações que eram sigilosas por meio do código Morse. Na sequência veio o rádio, famílias inteiras se reuniam ao redor, né, do rádio para ouvir as novelas. Minha mãe fala muito das telenovelas, não, das rádios novelas, né? Que você tinha que ficar só ali escutando as novelas através desse meio de comunicação. As transmissões esportivas, os noticiários, todos através do rádio. Quase ao mesmo tempo veio ainda o telefone, que propiciava um diálogo de fato entre duas pessoas. No início, assim como toda nova tecnologia, o telefone era um aparelho caro e somente as famílias mais ricas e os órgãos públicos podiam ter. Conversa um pouquinho com sua avó, quem aí tem a Bisa ainda, conversa como que era a questão do telefone, se todos tinham acesso, como que é que funcionava. Aos poucos ele foi se popularizando, né? Várias pessoas começaram a ter acesso. Hoje já perdeu seu espaço em grande parte das casas, porque muitas pessoas preferem o celular do que o telefone fixo. Já a primeira mídia com imagem e som foi criada apenas no século XX, que foi a televisão. E ela é a queridinha dos brasileiros. E depois a gente vai até retratar a gente vai conversar um pouquinho sobre aquele texto complementar da página 69, sobre esse poder da mídia, que vem falando aí um pouquinho sobre a televisão, né?
demorou um pouquinho para a televisão se popularizar. E mais uma vez o preço também era elevado. E primeiro era em preto e branco, depois em cores e hoje na atualidade, na nossa atualidade, a gente percebe que tem uma definição de recursos, a gente consegue conectar até a internet. Tem vários recursos aí disponíveis. Então, esses meios de comunicação, eles se instauraram tanto nas nossas vidas que hoje a gente pensa como que seria a nossa rotina sem alguns desses suportes. Seja para informar, para comunicar, para divertir, para trabalhar. Não existe alguém no mundo que não utilize ao menos uma dessas mídias, ou televisão, ou os correios, ou o rádio, ou a internet. E a gente vai percebendo que a gente começa a se tornar dependente de alguns recursos. Abra o seu livro, agora na página 69, tem um texto para pensar. Em um país com mais de 8,5 milhões de quilômetros quadrados e uma população que ultrapassa os 200 milhões, pode-se compreender facilmente a importância das comunicações. Porém, da mesma maneira que existem os excluídos do direito à saúde, à moradia e a várias outras necessidades humanas fundamentais, há também os excluídos do acesso à comunicação. Mesmo com os projetos federais desenvolvidos pelo Ministério das Comunicações, um longo caminho deve ser percorrido até que todos os brasileiros tenham acesso a informações que lhe proporcionem melhores condições de vida. Então, infelizmente, nem todas as pessoas têm acesso a tantos recursos, a tantas mídias ainda. Tem um caminho ainda a ser traçado aí, a ser desenvolvido. Na página 69, o texto complementar, qual o poder da mídia? Eu vou destacar com vocês alguns pontos que eu achei interessante desse texto complementar. Primeiro, ele vem abordando sobre a televisão, sobre esse recurso, sobre essa mídia, que é a TV. E aí tem uma pergunta: o que pode a televisão? Ela pode tudo? O quanto ela mudou o Brasil? São perguntas que são feitas no caso brasileiro. Dessa forma, é necessário lembrar de que a mídia tem um poder de persuasão e de criar novos comportamentos. Então, o primeiro ponto estabelecido aí dentro desse texto complementar é a seguinte fala, que a mídia ela tem o poder de mudar o comportamento das pessoas. Você já pensou sobre isso? Você acha que essa mídia, que a TV, ela tem esse poder? Olha um exemplo. No caso do Brasil, tanto a TV aberta quanto a paga precisam dos anunciantes para se sustentar. O que uma emissora de TV vende são exatamente seus espectadores, sobre a forma de números do Ibope. Como no Brasil, privilegiou-se um modelo de TV comercial, uma empresa privada em oposição à TV pública. Essa televisão se baseou em uma estrutura comercial sustentada por anunciantes. Então, eles precisam de pessoas para sustentar a comunicação. Precisa de pessoas. Quantos canais de TV, quantos programas a gente não assiste, o tanto de propaganda de produtos que tem. Então, são essas parcerias que as TVs elas vão fazendo com o comércio. Ao mesmo tempo que um financia e ajuda o outro está propagando aí o seu produto. Então, hoje a televisão ela só consegue se sustentar com esse financiamento, com essa ajuda. Aí vem algumas questões. Olha aí o que o texto aborda. Elas desenvolvem desejos de adquirir muitos produtos, porque os anúncios são muitos, com presença constante e cotidiana. Você acredita que a televisão ela tem o poder de influenciar e fazer com que você compre mais? Você acha que é de um dia? Se eu assistir a propaganda hoje,
aí eu já virei uma pessoa consumista. Não. Aquela propaganda, ela vai passando diariamente, então com o tempo aquilo vai incutindo na sua cabeça até você colocar no seu comportamento que você precisa desse determinado produto. Se eu não comprar esse determinado produto, eu não vou ficar satisfeita. Não, eu preciso desse produto para eu estar na moda. Eu preciso desse produto porque todas as minhas colegas ou os meus colegas, eles têm. Então, é isso que a propaganda vem fazendo e é isso que o texto vem abordando. A TV também incentiva o consumo por meio da forma como mostra a vida urbana, repleta de bens, de modas, produtos industrializados. Basta assistir a uma telenovela. Se assistimos aos programas de TV de maior audiência, novela, programas de auditório, futebol e telejornais, veremos que formas e categorias masculinas e femininas são promovidas pela TV. Então, são mulheres seminuas e sensuais, que elas dançam nos programas de auditório. Olha aí, tem o Domingão do Faustão, tem aquelas bailarinas. Eu acho que também no do Ratinho também tem. E também essas mulheres são usadas em muitas propagandas de cerveja, promovendo uma sexualização dos corpos femininos. Será que isso não contribui para a violência contra a mulher? Olha aí o que o texto levanta. O tipo feminino da mãe moderna, que tem um emprego externo, mas mantém a casa em ordem, limpa, cozinha, lava e passa as roupas, isso não é realidade. Cuida dos filhos e ainda assim está sempre linda, sexy e sensual para seu marido. Olha isso aí. Um tipo ideal inatingível, que sobrecarrega as mulheres que trabalham em casa ou fora dela. Então, são modelos que vão sendo criados através da TV, né? Então, o texto aborda sobre esse padrão que vem sendo promovido pela mídia há algumas décadas e que tem se tornado um modelo cultural. E assim, vê-se o poder que a mídia tem. Então, finaliza assim o texto. Algumas imagens, essa daqui, representam o acesso que as pessoas têm com relação à internet e o uso dos celulares, né? Que está crescendo muito no nosso Brasil. E eu quero deixar uma proposta aqui para vocês. Quero ver quem vai cumprir esse desafio. Você já brincou com esse telefone de lata? Que é uma forma de comunicação. Quem conseguir, vamos ver quem consegue fazer? O desafio é esse. Vê o que você tem na sua casa para poder fazer. Conversa com seus pais. Pergunta aos pais de vocês aí também quais são os meios de comunicação que eles mais utilizam. Que depois a gente, na nossa aula no Zoom, a gente vai debater sobre isso. Então, nós vamos. A tarefinha de casa. Você vai olhar aí com os pais de vocês. Vai pesquisar com os pais de vocês qual é a mídia, qual é o meio de comunicação mais utilizado por cada um deles, pelo seu pai e pela sua mãe. Depois, a proposta o desafio é você fazer esse telefone aí em família, com aquilo que você tem na sua casa. Não vale comprar para poder fazer, não. Aquilo que você tem, um barbante, uma linha de fazer tricô, não sei. Dá o seu jeito aí e cria aí um meio de comunicação, tá? Esse daí é um exemplo. Então, fica aí o desafio para vocês. Beijos!